Olá, pensa comigo, como é que a gente consegue garantir a nossa liberdade e, ao mesmo tempo, ter um governo que seja forte e funcional? Olha, essa pergunta, que é super fundamental, deu origem a toda uma história, a história do constitucionalismo. É uma jornada fascinante, viu? Sobre como a gente aprendeu a limitar o poder do Estado. E tudo começa com um desafio bem peculiar. Pois é. Como é que se constrói uma jaula para um rei? Ou, trazendo para os dias de hoje, para um presidente? Essa imagem ela é muito poderosa, né? Porque captura direitinho a essência do problema. Como a gente cria um sistema que consegue, de fato, conter a autoridade e impedir que ela vire uma tirania? A resposta para isso é uma das ideias mais revolucionárias da história da política. E a resposta é essa aqui, o constitucionalismo. A grande ideia de que o poder precisa, sim, de limites. Limites claros para proteger os direitos das pessoas. Pensa nisso como a arquitetura, a planta baixa sobre a qual as sociedades livres são construídas. Mas claro, uma ideia desse tamanho não surge do nada, né? Foi um processo. Então vamos dar uma olhada nos primeiros rascunhos, nas primeiras tentativas da humanidade de colocar os limites no poder. E olha, a jornada é longa mesmo. A gente pode voltar lá atrás, com os hebreus, que já estabeleciam princípios para limitar o poder. Depois a gente passa pela democracia grega, pelos sistemas de freios e contrapesos dos romanos, até chegar num marco super importante na Idade Média, a Magna Carta, lá na Inglaterra, em 1215. Cada um desses passos foi absolutamente essencial. A Magna Carta foi, sem dúvida, um passo gigante. Mas tem um mais aí. E é o mais bem importante. Aquilo não era uma constituição para o povo, sabe? Era, na verdade, um acordo entre as elites da época. O rei e os barões acertando as contas, limitando o poder entre eles, o povo mesmo. O povo ainda não era o protagonista dessa história. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. A grande virada de chave mesmo veio com o Iluminismo e as grandes revoluções. A partir daí, limitar o poder deixou de ser só um ajuste aqui e ali. Virou um projeto. Um projeto para construir governos do zero, inteiramente novos, baseados na razão e nos direitos fundamentais. E desse momento histórico surgiram basicamente dois grandes modelos. De um lado, o modelo inglês, que foi uma evolução mais lenta, gradual, com o parlamento sempre no centro do poder. Do outro lado, o modelo revolucionário, o da América e da França, que foi bem mais radical. Eles literalmente demoliram o antigo regime para criar uma ordem totalmente nova, onde a lei máxima, a lei suprema, era a Constituição. O experimento americano foi muito prático, mão na massa. Eles criaram a primeira Constituição escrita moderna, e a base de tudo era a soberania popular, a ideia de que o poder vem do povo. E para organizar isso, eles desenharam um sistema de governo bem complexo, com uma federação, um sistema de freios e contrapesos, e tudo isso debaixo de uma única lei suprema, a Constituição. A França, por outro lado, veio com a contribuição mais filosófica, mais teórica. Foi lá que se desenvolveu a teoria do poder constituinte. Essa ideia de que a nação tem o poder de criar sua própria Constituição do zero. E, claro, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que virou um verdadeiro farol para o mundo todo, consolidando a ideia de que uma Constituição é um ato de pura razão. Mas a história, claro, não parou por aí. Depois de conseguir limitar o poder, o constitucionalismo passou por uma nova e profunda transformação. A pergunta começou a mudar. Ok, limitar o poder é importante, mas será que é o suficiente? Ou será que o Estado deveria, na verdade, fazer mais pela sociedade? Porque olha só, no modelo clássico, a ideia de liberdade era basicamente o Estado não interferir na vida das pessoas. O governo estava lá para garantir a segurança, a propriedade e só. Era tipo um árbitro passivo, que não se metia muito no jogo da vida social e econômica. Só que as demandas da sociedade, as desigualdades, tudo isso começou a mostrar que só isso não bastava. E aí veio uma nova virada de chave. O Estado precisava agir. Ele tinha que ser um prestador de serviços, um agente ativo na construção de uma sociedade mais justa, garantindo direitos sociais básicos como saúde, educação, trabalho. E essa mudança de mentalidade não ficou só no papel, não. Ela se materializou em novas constituições. As pioneiras nesse sentido foram a do México, de 1917, e a da República de Weimar, na Alemanha, de 1919. Foram elas que pela primeira vez trouxeram com força total os direitos sociais para dentro da Constituição, transformando completamente o papel do Estado. E com isso, a gente chega na fase mais recente dessa história, o que chamamos de neoconstitucionalismo. E aqui a coisa fica ainda mais profunda. A Constituição deixa de ser só um conjunto de regras e passa a ser o centro moral, o centro ético de todo o sistema jurídico.
O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a Constituição ganha uma força de valores. Ela não só dita as regras do jogo, mas ela irradia princípios, como se fosse um sol, que devem iluminar e guiar a interpretação de todas as outras leis do país. E essa mudança toda se apoia em 3 pilares principais. Primeiro, um pilar histórico. Foi uma reação direta aos horrores do autoritarismo, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Segundo, um pilar filosófico, uma reaproximação entre direito e moral. E, por fim, um pilar teórico, a noção de que os princípios que estão na Constituição têm força de lei, não são só poesia. E as consequências disso, nossa, são gigantescas. A dignidade da pessoa humana vira o valor central, o coração de tudo. Todo direito, seja civil, penal, administrativo, passa a ser lido, a ser filtrado pelas lentes da Constituição. E com isso, o Poder Judiciário ganha um protagonismo muito maior, porque é ele que vai interpretar e aplicar esses valores nos casos do dia a dia. Agora, como em toda grande mudança, nem tudo são flores. Esse novo constitucionalismo, com todo o potencial positivo que ele tem, também levanta umas questões bem importantes. Umas críticas que a gente não pode simplesmente ignorar. Existem basicamente 2 grandes riscos que são sempre discutidos. O primeiro é a subjetividade. Quando um juiz decide com base em valores, onde é que termina a interpretação da lei e começa a opinião pessoal dele? É uma linha tênue. E o segundo risco é o que se chama de governo de juízes. É um medo de que um judiciário muito ativo comece a invadir o espaço que deveria ser dos políticos eleitos. Bom, essa história toda, como a gente viu, está sempre em movimento, sempre evoluindo. Então, para fechar, vamos olhar um pouco para o futuro. Quais serão os desafios? Que valores vão precisar moldar as constituições do amanhã? Porque, pensem bem, o mundo de hoje tem desafios que eram impensáveis há um tempo. Globalização, revolução tecnológica, crises ambientais gravíssimas. As constituições precisam se adaptar, precisam incorporar novos valores para não acabarem virando peças de museu. E tem um jurista, o José Roberto Drome, que propõe uma espécie de agenda para o futuro. Ele imagina constituições baseadas, primeiro, na verdade. Sabe, sem promessas que não dá para cumprir. Baseadas também no consenso, no acordo democrático. Constituições que protejam o que a gente já conquistou socialmente, que incentivem a participação de todo mundo e que, acima de tudo, defendam a dignidade humana numa escala global. Quando a gente olha para trás e vê essa história toda, o que fica é uma forte impressão de progresso. Cada geração não simplesmente destruiu o que veio antes, mas construiu sobre essas bases, foi refinando esse equilíbrio tão delicado entre poder e liberdade. É de verdade, uma das grandes obras coletivas da humanidade. E é por isso que a gente termina com uma pergunta, porque essa história ela não acabou. Ela está sendo escrita agora, por nós, diante de todos os desafios do nosso tempo. Qual vai ser a nossa contribuição? Qual novo valor, qual nova ideia a nossa geração vai conseguir acrescentar a essa longa e nobre jornada para continuar domando o poder? A resposta? Bom, a resposta ainda está por ser escrita.